A partir de agora, Papo de Quinta. 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 Rádio Abílio Lauter. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Papo de Quinta, este podcast que sempre teve áudio, né? Você acompanhou aqui vários programas com os alunos da escola Abílio Lauter e agora, hoje, pela primeira vez, estamos estreando, né? Inaugurando o podcast também com imagem em um novo estúdio montado aqui na escola Abílio Lauter. E para começar esse programa de hoje, a gente vai bater um papo, comigo vai me auxiliar aqui, me ajudar, a professora de AEE aqui da escola, a professora Priscila Cardoso, né? E também nossas convidadas que estão chegando por aqui hoje, que eu já vou apresentando, a professora Xena Karlek, professora de letras, né? Formação em letras, professora de português, espanhol, inglês, né? E também a aluna do 6º ano, que aqui está e vai contar pra gente como é que é ser aluna da escola Abílio Lauter, daqui a pouquinho, a Francesca Fernandes. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos acompanhando, para vocês. Tudo bem, Xena? Tudo bem contigo? Tudo certo. Priscila, tudo bem? Tudo bem. E nós vamos começar então o nosso bate-papo iniciando pela Prof. Xena, porque ela vai trazer para nós como foi a decisão dela de ser professora. Faz tempo, hein? Veio de casa, né? Minha mãe é professora e o meu pai também seguiu quase a mesma coisa, mas ele trabalha prestando serviço para uma empresa que dá cursos na área agrícola, também, de certa forma, é professor. E a minha avó sempre foi também de escola, trabalhando em serviços gerais, na cozinha. E aí esse foi o ambiente em que eu cresci, basicamente. Então, desde o início, assim, o clichê, né? Dar aulas para as bonecas, para os cachorros, para os brinquedos, enfim. E eu amava isso, tudo que envolvia papel, etc. Eu estava interessada. Me alfabetizei muito cedo, sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito falante. Né, Fran? Eu sempre fui bem falante e a minha mãe não queria que eu fosse, ela não vai ver isso, né? Ela não queria que eu fosse professora. Ela, sendo professora, ela não apoiava. Por conta do contexto, tudo que passa. Ela já sabia o quanto é difícil. E a gente sabe, né, que não é fácil. Mas aí eu teimei, e aí quando eu fui fazer faculdade, eu fiz a minha transferência interna sem ela saber. Aí eu falei, Em qual curso que tu se inscreveu primeiro? Primeiro, eu fiz uma matrícula em jornalismo. Que daí eu queria escrever, etc. Mas, né, ao que se sabe, não precisa mais do diploma para exercer isso. Aí, como era caro, na época não tinha condições, aí eu esperei o SISU. Eu fui aprovada na UFSM e na UFES. Só que para a UFSM seria direto fazer letras. E ali eu poderia fazer química. Eu comecei fazendo química. Mas vocês imaginam eu dando aula de química? Nunca. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz a transferência para as letras. E ali foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, assim. E a gente fazendo aí um apanhado, como é que era... Porque assim, pelo que deu para ver, você sempre gostou da parte de letras, né? Do escrever, como você disse, da escrita, né? Como é que era a aluna, Xena? Já gostava de português? Gostava da língua espanhola? Muito. Ou eram disciplinas que nem passavam assim muito a Eu se nunca pensar? fui uma pessoa dos números. Nunca fui. Eu consigo fazer esse filtro, de olhar para os alunos e perceber eles têm mais predisposições para determinadas coisas e outras não. E é um filtro que eu sentia falta na minha época. Os professores, você tem que ser bom em tudo. E não existe isso. A gente tem certas aptidões e, para mim, sempre foi o português, o espanhol, o inglês, a literatura. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha literatura. Eu não vou jamais esquecer das minhas oportunidades ali. Tanto que no ensino fundamental, isso é uma coisa que eu conto para os alunos sempre. Eu fiz comecei o ensino fundamental no Odão. E eu tinha uma professora, na época, chamada Arlete. E ela nos deu Memórias Póstumas para ler. Eu fui a única aluna que leu, a gente estava na 5ª série. E aquele livro foi sensacional, assim. Todos.
E a gente teve uma semana literária sobre Machado de Assis, eu lembro. Foi feito até um evento. E quando eu fui fazer o meu primeiro estágio do PIBID, eu usei isso como temática, que eu aprendi lá atrás. Lá na quinta série. Lá na quinta série. Eu sempre gostei muito, 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 muito. Mas eu sempre fui muito falante e a minha mãe sempre foi chamada para conversa, né? Eu conversava pelos cotovelos, sempre. Mas eu sempre gostei muito. Muito, muito, muito mesmo. E são duas áreas diferentes, né, Xena? Porque a tua mãe é professora de séries iniciais e tu já não, é séries finais, né? Então agora ela também vai conhecer um contraponto diferente da área da educação através dos teus relatos, né? Muito bem. E a gente falava no início, né, da questão, e aí eu quero também que tu fale um pouco, se apresente para quem está nos vendo e nos ouvindo, Priscila. Quando que iniciou também a tua vontade de ser professora? Ou pelo menos ir para esse lado? Porque tu também, comparado com a Xena, foi para um dos cursos e acabou optando em não seguir e veio para pedagogia. Na verdade, o que aconteceu? Eu nunca tive a vontade de ser professora. Isso nunca se passou pela minha cabeça. Capaz. Quando eu cheguei no 9º ano, então a minha mãe simplesmente chegou e me informou: você agora está matriculado no curso de magistério. E eu, não quero, negativo, sabe? Porque eu não tinha aquela visão de entrar no contexto de sala de aula, de entrar dentro. Eu não me via com essa habilidade, sabe? Só que ela impôs porque era um sonho dela. Então, assim, me inscreveu lá no magistério. E vou te dizer que eu acho que foi a melhor coisa que ela fez. Porque quando eu comecei o curso, primeiro ano, foi totalmente renegado, não queria. Mas quando eu comecei a ver como que era a dinâmica, ou seja, quais eram as aulas, porque são totalmente diferentes o currículo, né? Então, você não tem aula de português e matemática, você tem didática de língua portuguesa, você tem didática de matemática, que é como você vai ensinar para séries iniciais e educação infantil. E quando eu comecei a ver aquilo ali, eu disse, opa, peraí, eu acho que eu tenho aí uma visão para isso, né? E foi indo, foram 3 anos e meio, que eu, inclusive, me surpreendi muito, porque eu vi uma habilidade em mim, assim, que eu comecei a me ver dentro desse curso, de fato, vi que era para aquilo ali. Só que quando eu finalizei no último ano, no meio ali, né, os 13,5, eu resolvi que eu não queria sala de aula ainda. Porque eu pensei, assim, que eu tinha uma boa comunicação com os alunos. Então, eu pensei assim, eu vou para a área da psicologia. Que eu via essa questão. E eu me identificava muito também com a disciplina de psicologia infantil dentro do magistério. Me inscrevi, fiz um semestre inteiro. Só que assim começou umas teorias que para mim não me encaixava naquele momento, sabe? Tranquei, resolvi não, fui lá e troquei para pedagogia. Então finalizei. Mas eu ainda tinha aquele incômodo muito grande que eu queria um sentido além da sala de aula. Sim. Então, enquanto eu estava no último ano da pedagogia, eu comecei a fazer especialização no atendimento educacional especializado, né? Se voltar para a educação especial. E aí eu vi que eu achei meu chão. Então, acho que foi uma descoberta atrás de outra, me encaixando, vendo que eu tinha habilidade. Não foi uma coisa que eu projetei ser. Geralmente acontece assim, né? A maioria das profissões que se tem, que a gente tem, tu escolhe uma ali e aí daqui a pouco tu começa a ver, não, mas isso aqui não é muito. Eu projetei 1000 coisas, gente, vocês não fazem. Ou geralmente se projeta isso que tu falava, né, Xena? Se projeta de casa, né? Alguém pensa, não, eu tenho essa vivência em casa, então eu vou seguir isso, sabe? E muitas vezes não é o que a pessoa tem o talento, o dom, como falam, né? Ou tem a facilidade para desenvolver aquilo ali, porque técnica todo mundo aprende, né? Ensino todo mundo consegue. Mas eu tive um processo diferente dela, assim. Eu entrei com aquela ânsia de que, vou ser professora, vou ser professora. Quando chegou para dar aula na escola pública, se será? Não quero mais. Será que é isso aí mesmo? Será que vai dar certo? E tu sabe que para mim foi um processo de adaptação desde o início, porque assim, eu entrei no primeiro ano do magistério, foi o único ano que eu estudei. Porque daí no segundo ano eu comecei a estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. E dar aquela então foi segundo, terceiro, estudar e trabalhar. Então, que nem eu digo assim, quando eu comento, eu passei por todos os processos da educação, de monitora, a prof, a agente educacional, e foi indo até chegar onde eu tô. Vamos ver, foi em 2013 que eu me formei, já vai fazer 12 anos. Um caminho que eu não sabia. A gente vai se transformando ao longo. E, assim, a educação vai transformando a gente. Hoje, até eu comentava com os alunos do 6º ano, é que
eu tive uma vivência de escola de contraturno, de aulas particulares, o que é um momento idealizado para o professor em que tu tem só uma pessoa e ali tu planeja a tua aula bonitinho, vai ser tudo executado como tu quer. Quando eu entrei na sala de aula aqui no Abílio pela primeira vez, porque sim, eu ganhei o Abílio, foi a primeira escola pública de aula, eu fiquei com os meus cabelos bem grandes em pé. Porque eu não fazia a menor ideia, tipo, o que eu ia fazer com aquilo ali. E acho que o que a Priscila vai concordar comigo, o Sam também, e a Fran também, que é a resistência dos alunos quanto a nos receber para dar aula. O contexto, na verdade, não só da escola Abílio, mas de todas as escolas, é o contato com o professor. E isso agora a Francesca também pode contar para nós, né, Francesca? Quando entra aquele primeiro prof lá na sala, como é que é pra ti? Como é que foi me conhecer, hein? Quando tu olha o professor, vem aquela insegurança? Vem, mas a gente vai se acostumando, vai se dando certo. E agora eu já tô acostumada com todos os professores. Todos são bem legal comigo, bem bacana. A Francesca, até é interessante a gente comentar que ela tá numa transição. Ela tá saindo das séries iniciais, né, do 5º ano, passando pro 6º. E aí vem um baque bem grande para vocês, né? Porque antes era uma prof de referência. E agora são 10, acho. Ó. Quantos prof? São 10, eu acho. São 10 prof cada disciplina, né? E aí, como é que é essa coisa de entra um prof, sai um prof? Que eu fiquei calculando todas as disciplinas que eu trabalho. Eu fiquei pensando, quantos professores são? Mas é bastante, né? Dá um baque em vocês. Entre que ele entra e sai, deixa vocês confusos, mais de um caderno. Enfim, os professores até... Tem que ter a matéria tudo organizadinha. Qual que é a disciplina que tu mais gosta? Era essa pergunta que eu ia fazer para Francesca agora. De todas as disciplinas que tu tem, Francesca, qual que tu mais gosta? Pode falar a verdade. Pode olhar pra Xena. Pode falar a verdade. Sincera, tem que ser sincero. A mãe tá ali, eu vou perguntar. Espanhol e inglês. Espanhol e inglês. Espanhol e inglês. Muito bem. E Uma dessas, a prof. Aqui tu não gosta. Sim. Da matéria, não do professor. Não vamos perguntar do professor, vamos perguntar da matéria. Ciências e geografia. Matemática tu gosta? Não? E geralmente as pessoas falam matemática, né? Matemática eu não gosto, meu Deus. Química? Não é? Química nem tenho ainda. Tu não tem ainda, mas vai ter. Vai ter. descobrir o quanto é bom. Só no médio. Química, física. Só no ensino médio. Mas enfim. Então é espanhol e inglês. E como é que tu é na aula de espanhol? A professora tá aí, ó. Sem olhar muito a professora. Francesca é uma excelente aluna. É muito boa aluna, né, Francesca? Agora conta pra nós, assim, qual foi a experiência que tu teve com alguma aula. Não precisa especificar, assim, qual aula exatamente. Mas que tu mais gostou. Que tu olhou e disse assim, nossa, aprendi muita coisa. Geografia, história, quase todos. E o que te marcou, assim, que tu gravou pra ti? Diz, não vou esquecer mais disso. Uma das aulas de religião. E o que era? A professora estava falando da importância de cuidar para não encostar nas partes do corpo, que nós temos que dar a permissão. Foi hoje? Exatamente. Até, inclusive, nós estamos no mês, né, de conscientização. Só me fala bem certa frase. Do Maio Laranja, né? Isso, Maio Laranja, conscientização de prevenção. Ao assédio a crianças, adolescentes e as mulheres também. E a gente fez uma discussão, assim, sobre isso, para conversar com os alunos, principalmente esclarecer essas coisas, porque como eles são crianças, muitas vezes eles não conseguem diferenciar, mas é de casa. Uma maldade de uma... Não se tem ainda aquela malícia, né? De saber se aquilo ali realmente é correto, não é, ou se... E aí é justamente uma maneira de orientar eles e também ter uma discussão assim aberta de que vocês podem confiar na gente aqui, nos procurar e conversar, porque nós estamos aqui para isso. E até porque eu acho que é uma coisa legal assim de se estabelecer com os alunos, é um vínculo e eles terem uma segurança na hora de poder te procurar, de poder falar. Conversar. E aí, tu se sentiu acolhida, Francesca, hoje, daí? Gostei da aula. Sou eu que dou religião, tá, gente? Bom,
Voltando ao assunto de professores, né? Eu sou de uma época, agora eu vou dizer que sou velho, sou de uma época em que a gente dava golpe do baú na professora, né? Porque ganhava bem. Na Meu verdade, pai foi dessa época na aí. verdade, eu ouvia muito falar disso, né? Bom era Na minha Maria adolescência professora. eu ouvia falar, vamos casar com Isso professora, porque confere, professora ganha bem, né? Hoje em dia não é muito assim, Não. né? Na verdade, hoje em dia, né, a valorização dos professores está difícil, tanto no estado, quanto no município, quanto qualquer uma das áreas. Quais são os desafios, Xena, que tu vê assim para ser professor nos dias de hoje? A valorização, com certeza, né? Mas o sucateamento da educação por parte do nosso governo é algo absurdo, tanto de todas as partes, digamos assim. E nós, professores, agora, infelizmente, a gente não vê um acolhimento a contexto, a gente vê um acolhimento padrão a todo mundo. Eles querem melhorar os números, melhorar as estatísticas, os gráficos, mas eles esquecem que tem, às vezes, 20, 30 dentro de uma sala, cada um com um contexto diferente, com uma bagagem diferente, precisando de uma atenção diferenciada. E falta suporte. A gente precisa disso. A Priscila, que salva nossas vidas todos os dias que ela está. Inclusive, quando ela não está, a nossa fala é: a Priscila vem hoje? Isso é de praxe. A gente precisa desse auxílio, a gente não tem esse auxílio. Desde adaptar materiais até a gente ter mais formação, mais investimento por parte do governo nessas formações. Eu sinto que, assim, a minha formação é recente. Tem disciplinas que eu tive que, por exemplo, a minha mãe, no caso da série, nem sonha que isso é algo plausível, assim, e mesmo assim eu acho pouco. Na minha graduação eu tive o quê? 2 cadeiras sobre educação especial. Mas olha quantos casos eu tenho que lidar diariamente. E aí tem professores que estão há 30 anos atuando. Exatamente. E cadê o esforço por parte, né, da gestão pública de nos trazer mais pessoas, mais recursos humanos? Pelo contrário, eles cortam, né? Então eu acho que é isso, a educação continuada, né? É reforçar isso. Exatamente. Falta isso. Eu vejo assim, ó, que a questão da valorização mesmo realmente é muito forte, porque hoje o professor, ele tem uma sala neurodiversa, né? Na verdade, Sim. todos nós somos neurodiversos. Mas dentro dessa neurodiversidade, nós temos crianças atípicas, nós temos crianças com deficiência, nós temos crianças com síndromes raras. Então, o professor, ele não vem só com aquela bagagem de formação inicial, isso é muito vago hoje, né? Então, assim, lá você aprende o básico do básico e quando você entra na sala de aula que você vai ver o contexto de verdade. Mas aí que eu quero questionar, Priscila. A questão é que aí nós temos hoje professores que ainda não se adaptam a esse processo que já está há muito tempo aí, né? O que é uma caminhada que se vem se intensificando cada vez mais e se fazendo necessário. Porque é que nem os últimos dados que saíram. É uma criança com autismo para 35. E aí? Então, isso nos diz o quê? Que agora, nesse exato momento, se a gente falar, a gente já tem uma criança com autismo dentro de sala de aula, de todas as salas de aula. E aí, o questionamento que vem é assim, que nem eu digo, vai ficar só parada na formação inicial? Não vai? O governo apoia? Não apoia? Dá suporte? Não dá suporte? E se não der suporte, qual que é o papel da gestão? Né? Então, acho que, sim, nós temos a professora do AE, que no caso aqui da Billy sou eu e o Sidney, né? O professor Sidney também é professor do AE. Então, estamos aqui sim para ajudar, mas só as nossas mãos também não são poucas, né? Porque o que a gente faz ali nada mais é do que um meio de campo entre o professor e o aluno. Então, tentar diminuir ao máximo os obstáculos, os desafios que aquele aluno tem para acessar o conhecimento que o professor tem para passar para ele, né? Assim como conversar com o professor e dar alternativas de como ele pode adaptar ou como que aquele cérebrozinho daquela criança funciona para ele saber como falar, né? Então, eu acho que é um caminho muito grande, sim, e a falta de valorização faz o professor se sentir com baixa estima. Desmotivado, sim, né? Desmotivado dentro de uma sala de aula que se sente sozinho. Mas eu acho que nós também temos o lado dos alunos, que a Francisca pode conversar para nós, que é a forma que os professores olham para os alunos. O que tu acha, Francisca? Os professores de hoje em dia estão olhando para os alunos, para você? Se tu se sente assim, ó, uma aluna que a prof chega e pergunta o que tu acha, quais são as tuas dúvidas? Sim. E o que mais que tu percebe, assim? Tu se sente bem assistida pelos professores?
Se caso tu tem alguma dificuldade, assim, tu consegue perceber que eles estão ali para te auxiliar e para adaptar para ti, Sim. seja necessário ou não. Estão dispostos, à disposição, existe por parte dos Eu professores. acho que a gente pode até comentar que a turma da Francesca é uma turma bem, como é que eu vou dizer assim, ó? Heterogênea. Exatamente. Então, assim, a gente tem ali diversos contextos, não só de alunos de suporte do AE, mas também alunos que vêm de diversas realidades sociais. Culturais. Né? Aham. Contextos bem diferentes, assim, até posicionamentos. Hoje a gente fez sentei para conversar, aula de religião, né? Sentei para conversar com eles sobre a fé que eles têm em casa. Alguns não sabiam associar, por exemplo, a Francesca é uma que sabia. Associar ao espaço, templo, igreja, a ter uma religião. Não, minha família não tem. São conhecimentos, assim, que acaba que às vezes a gente nota que a gente precisa parar esse momento para conversar sobre isso. E eu notei, assim, que eles têm essa dificuldade, às vezes, de fazer essa relação. E aí, muitos não sabiam, nunca tinham pensado sobre isso. Eu não sei no que eu acredito. E é aquela coisa, não sei se a minha família vai em alguma coisa, isso não adianta. Eles têm opinião e eles querem falar e sabem o que querem falar, mas muitas vezes assim é uma questão de tu escutar. Não, e é como tu disse, tem professores que estão mais de 30 anos e às vezes esses professores não têm essa paciência, né? De dar um espaço de fala para o aluno, de escutar qualquer visão dele, né? Sim. Para até mudar a própria formação, a própria ideologia de como se dá Já uma está aula. tão no automático, né? Que Exatamente. é sempre aquela coisa ali, segue o currículo, né? E Tô eu com meu caderninho de diário, 30 anos, só chego e troco o ano. Né? E a gente tá vendo que a educação ela tá mudando a cada tempo, Tá mudando radicalmente. radicalmente, inclusive. E os professores também têm que se adaptarem, né? E E tá principalmente sendo aos alunos. tá sendo Eu acho que hoje em processo bem dia tu difícil. vai aplicar sim a disciplina que tu tá ali aplicando dentro da sala de aula, mas você tem que olhar para aquele aluno e ver se aquilo ali realmente está Faz importando, sentido pra ele. faz sentido, se é válido. Como é que eu posso fazer com que ele entenda de uma forma que às vezes aquela forma que eu estudei, que eu resolvi fazer, que eu estou acostumado a fazer, né? Muitas vezes para um funciona, para o outro não. Eu gosto de um exemplo Então- que, para mim, assim, ficou bem marcado. Foi na faculdade que eu ouvi isso de um professor. A gente fazendo planos de aula, aquelas coisas lindas de 24 páginas maravilhosas. Eu lá com meus livrinhos do Machado de Assis, Cecília Meirelles, tudo lindinho, né? E ele, que escola tu vai dar aula? Eu falei, eles não querem saber disso aí. Exatamente. Aí isso foi a primeira coisa. Plano para o ensino médio. Levei o Grande Sertão Veredas. Xana, eles não querem saber do Grande Sertão Veredas. Eles não estão nem aí pro Grande Sertão Veredas. Aí eu resolvi um dia, né, que eu ainda estava observando, eu sentei no intervalo e conversei com um aluno e perguntei do que ele gostava. Eu gosto de rap. Eu tinha que trabalhar um gênero literário. Eu resolvi trabalhar poesia. Tem um livro do Racionais, que todas as músicas, as letras das músicas são poesias. Pensei, eu vou dar um jeito de conseguir esse livro. E foi uma alternativa que eu encontrei para o ensino médio, porque não fazia o menor sentido eu levar, não sei, a Odisseia, né, para eles. A mim cabe, perfeito, me é muito caro, gosto, mas para um aluno não faz o menor sentido. Não faz. E tu sabe que por ver a escola Abílio, por ter essa noção, agora até esse ano lançou a gincana, né? Sim. Organizada pelo vice-diretor e professor da EE, Sidney, né? Aonde foi usado durante o trimestre, né? Foi feito vários desafios até para trazer o aluno, né? Trazer o aluno para a atividade, trazer o aluno para a participação, principalmente da sala de aula, né? Então, eu acho que foi bem engajamento deles, eles se relacionarem e não se afastarem tanto. Porque a gente nota que quando eles começam a chegar perto do nono ano, eles vão se afastando. Por exemplo, eles vão ficando mais antissocial, mais... A turma da Francesca é uma turma muito unida. Tanto que eles ganharam a gincana da tarde. Ganharam. Eles ganharam a gincana da tarde. E são muito unidos, todos
eles caminham juntos. Eu cheguei, de tarde eles já tinham um grito de guerra feito, eles já tinham pensado como é que eles iam fazer, já tinham articulado. E é essa união que a gente quer continuar, né, difundindo a ideia. Trazer como exemplo para as outras turmas, né? Exatamente. Conta para nós, Francesca, qual foi a atitude era a atitude de prevenção que eles tinham que fazer contra o bullying? De conscientização. Qual foi a ação que vocês fizeram? Nós fizemos um trabalho sobre o livro do Extraordinário com a professora China. O que falava esse livro? Sobre um guri que tinha uma síndrome muito rara, que não queria ir mais na escola por causa do bullying. Sofria bullying demais. Inclusive, acho que no final do podcast a gente pode colocar, porque a prof. China fez uma produção de um vídeo da turma, né? Então, para mostrar Dá depois. para colocar, para inserir. E o pessoal também que quer saber um pouco mais dessas tarefas que foram feitas, né, sobre bullying aqui na escola, no podcast, aliás, no Blogspot aqui do Abílio Lauter, a gente tem material e também tem um podcast que foi gravado aqui com a turma 71, né, que eu participei, inclusive. Só o áudio, né, a gente ainda não tinha imagens, falando sobre bullying, sobre o cuidado que e se nas tem. redes sociais, né? Também tanto nas no redes Facebook sociais. quanto no Instagram tem as ações que foram feitas durante esse trimestre. A escola vem com essa proposta, né? Acho que desde o ano passado, de começar, reativou as redes sociais, né? Para que pudesse trazer um pouco essa visibilidade para a escola e também mostrar o que os alunos aprendem aqui, né? Porque essa questão da participação era muito complicado dos alunos. E que nós temos um olhar diferenciado, quando eu, pelo menos assim... E hoje isso mudou. Eu noto, eu entrei no final de 2023 na escola e jamais os alunos participavam de algo assim que integrava. Na última gincana eles estavam criando grito de guerra, eles estavam se cobrando um do outro, não, porque tu tem que escutar, o professor Sidney tá falando ali. Então, assim, a gente conseguiu unir e conseguiu unificar essa ideia de que agora é assim, nós vamos trabalhar assim. Isso. O ideal sempre é que todos nós falemos a mesma língua, né? Que se difunda isso. E aí que entra o que o Luciano estava falando. É todos os professores pegarem junto da mesma maneira. E seguir a mesma linha. Seguir a mesma linha. E eu acho que a escola agora ela tá bem organizada. Eu acho que os alunos estão participativos, porque hoje a Francesca está aqui para representar eles, né? Então, vai ter outros alunos que vão vir falar de outras temáticas com outros professores, né? E principalmente das atitudes e das ações e das temáticas que eles trabalham dentro da sala de aula, né? E eu acho, assim, ó, que tanto a rádio, quanto o podcast, quanto aulas de teatro, quanto agora também tem a ação da dança, né? Temos alunas que dançam bastante. Isso está demonstrando uma diferença dentro do contexto dos alunos. Eu acho que isso vem trazendo eles para eles entenderem que eles são pessoas, que eles estão sim, que eles têm a capacidade de chegar mais longe, de fazer coisas que às vezes eles olham ou na televisão ou vejam, né, outras pessoas fazendo e pensar, não, mas eu não vou conseguir fazer nunca isso. Ou chegar nesse patamar. E que amanhã eles vão estar numa porque como é que eu vou dizer, a minha vivência é outra, então eu começo a pensar, será, para que isso? Isso não é para mim. Não, você pode também. E assim, ó, que para eles também saberem que amanhã eles vão estar numa sociedade que isso que está acontecendo agora com eles podem espingar quando eles estiverem lá Aproveitando futuro, que tu falava do teatro, a Francesca faz teatro aqui na escola, né, Francesca? Eu quero perguntar para ti. Antes de tu começar a fazer teatro, tu tinha uma ideia de que o teatro não era só fazer uma história ali em cima do palco, mostrar, que você poderia aprender muito mais e além com as aulas de teatro? Que nem você tá vendo e presenciando? Não. Tu tinha essa ideia que o teatro é muito mais, é a gente se desenvolver, é a gente poder aprender coisas novas, aprender sobre a gente, inclusive. A gente aprender bastante, se diverte. Se reconhecer, né? Então, assim, é uma coisa que aqui na escola eles estão podendo, alguns alunos, ter essa vivência de poder se autoconhecer, né? Com a questão do teatro, que o teatro é muito mais do que representar, né, Francesca? Então, e é mostrar os talentos, que a Francesca aqui canta também, né, Francesca? A Francesca, o irmão dela, que está aqui também. Então, e logo vai estar se apresentando cantando aqui, né? Acho que semana que vem ou na outra já vamos ter a apresentação pronta aí. Né? Então, são talentos que a gente vai lapidando e que às vezes fica ali em sala de aula, guardadinho, e acaba não tendo a oportunidade de se mostrar, né? E trabalhos como esse que o Cid também está fazendo, da gincana e coisa, você começa a ver
esses talentos a florescer Eu ali. notei, assim, das apresentações, por exemplo, que elas têm as meninas ali da... Eu vou falar do 6º ano, porque pra mim, gosto muito deles. Eles são, né? A turma do coração da Profixena. Eles são enganjados, eles gostam, eles pegam junto, eles compram as ideias. Eu sempre falo, gente, eu adoro que vocês compram as minhas ideias. A gente chega com uma coisa, não, a gente vai fazer, prof. E aí eu vi as meninas, assim, pegar o microfone. Tu não tava de tarde, mas subir lá, apresentar, esperar passar, sabe? Isso é todo um processo que a gente não via antes. Então é um crescimento, é bom. Tem alunos que não falavam e estão no vídeo falando. Isso é algo... Surpreendente, né? Então, pra mim é muito importante. Às vezes, não é nem o fato de, nossa, ele sabe tanto conteúdo, mas ele se desenvolveu, ele melhorou. Exatamente. É o processo. E isso é a importância da escola hoje, né? É a gente poder desenvolver o aluno e ver esse aluno futuramente como um profissional, talvez na mesma área que a gente ou em outra, né? Um colega. Que se inspirem na gente, né? Como enquanto professor ou enquanto profissional em si. Porque eu, na minha época, eu contei isso para a Priscila um tempo atrás, eu tinha muita inspiração no tempo de escola, porque eu sempre conto essa história que eu entrei no teatro porque eu era muito tímido, né? Então, aos 14 anos, eu entrei no teatro. Eu gostava de assistir, mas eu nunca me imaginava eu lá representando. E em uma época que fazer teatro, homem fazer teatro não era muito legal nem bacana, e nem era aprovado pelos pais em casa. Tanto que eu sofri bastante em casa quando eu disse que eu ia fazer. Ah, é? Pra ter uma ideia assim, não era. Eram mais gurias que faziam, né? Mulheres ou gurias, né? Em escola, eram as gurias que faziam. Profissionalmente, mulheres mais faziam teatro do que homens, né? E o homem que ia para o teatro, ou o guri que ia para o teatro, ou a opção sexual já vinha à tona, né? Por causa disso. Então, e até eu tive amigos que se afastaram de mim quando eu entrei no teatro. Amigos, entre aspas, né? Hoje em dia dá para se dizer. Então, mas eu fui porque o meu objetivo era perder a vergonha, era conseguir falar, era conseguir, porque ao contrário de você, eu não era tão falante, Eu era nem um mesmo. pouco, mas sempre gostei de comunicação, sempre gostei de falar. E o que me inspirou era, na escola, ver professores falando com uma facilidade enorme, né, ensinando aquela disciplina, e eu, quando eu ia lá na frente fazer trabalho, era uma negação, assim, total, tremia. E eu pensava assim, bom, o professor conseguiu chegar a isso, eu quero ser que nem ele, sabe? Aí eu vi os palestrantes, né? A época que os palestrantes iam até a escola, da palestra e coisa e tal, e eu vi aquilo e dizia, meu Deus, cara, eu quero ser que nem esse cara. Mas como é que é o caminho? Como é que eu faço para chegar lá? Até que um dia eu descobri que pelo teatro também, porque os atores eu via, né? E acompanhava, e dizia, meu Deus, os caras são muito caras de Eu queria pau. entender como é que é esse processo, tipo, de se desinibir a partir do... Eu não... Eu fazia teatro, mas fazia voluntário, né? Porque falar não era o meu problema. E tu sabe que é um processo meio que automático. É? Que eu vou dizer, pelo menos a experiência para mim. Quando eu entrei no teatro, eu até levei alguém junto comigo, que desistiu no meio do caminho, e eu fui, porque, né, eu não ia sozinho. Levei um amigo meu e disse, vamos junto. E na época era turno inverso também, que nem agora aqui na escola, né? Então eu estudava de manhã e fazia à tarde os ensaios. E aí, quando eu cheguei lá, a gente pensa assim, vou chegar lá, vou decorar um texto, vou me apresentar. Não. Completamente diferente. A gente ficou 30, 40 dias só fazendo oficinas, que a gente chama, que são, né, didáticas ali, enfim, dinâmicas. A professora passava, a gente fazia para que a gente pudesse aprender a ter essa interação com os colegas. Então, essa coisa de... Como eu era tímido, chegar perto de uma guria era... meu Deus. Né? E ali no teatro, eu comecei a diminuir essa barreira, a ver que eu podia conversar com o outro, que eu podia me apresentar falando quem eu era, eu comecei a descobrir o que eu tinha potencial para fazer. Né? Eu comecei a me ouvir, a minha voz, que antes era... aquela coisa aqui, oi, professora, vem cá. Era assim baixinho, né? Eu comecei a botar para fora. Então, assim, eu comecei meio que automático. Quando tu vê, eu estava em cima do palco. Meu primeiro personagem foi um pai, porque eu sempre fui alto, né? Então, perto dos outros. Então, eu era um pai, né? Era uma família, a história lá, eu era um pai. E eu fiz aquilo ali, decorei texto, descobri que eu podia ter uma memória para decorar texto, que eu achava que eu não tinha, né? Facilidade para decorar um texto e esse texto ficar na cabeça e a gente falar várias vezes esse texto. E ser alguém que não era a gente. Então, a minha realidade social
que era uma realidade naquela época ali que eu via os outros tendo, querendo, né, fazendo, e eu pensava, eu não posso, não tenho condições. E aí no teatro, o teatro começou a me mostrar que eu fazendo outros personagens, eu podia atingir qualquer coisa, chegar onde eu quisesse. O teatro eu conheci lugares, no tempo de escola isso ainda, né, falando. Fui a cidades que eu nem imaginava que eu ia conhecer, sendo adolescente. Então, assim, o teatro me abriu muito a cabeça, a visão para a questão de preconceito, olha, tudo que foi uma questão. Então, para mim, eu digo que o teatro, eu hoje, se eu tiver que pensar assim, eu antes do teatro e eu depois do teatro, se eu não tivesse entrado, eu não sei como é que eu ia ser hoje. A verdade é essa. Porque o que me levou a ser o que eu sou hoje foi o teatro. E é uma coisa que eu nunca consegui abandonar, porque é uma coisa que me formou, digamos assim, né, como pessoa. Então, quando eu passo isso para os alunos também, eu vejo alunos tímidos, ou alunos retraídos, ou aquele aluno que é irritado, que não quer fazer porque tem uma resistência, enfim, eu digo, calma, que eu estou me vendo em ti, eu sei que tu tem um potencial aí que eu também era guardadinho, e uma professora chegou para mim e disse, não, tu pode, e tu abriu vai. A caixinha. E abriu. E às vezes tu enxergar no aluno também a predisposição para alguma coisa. E o quanto o teatro depois me melhorou em sala de aula, que é o que eu digo para os alunos hoje. Tu tem uma dificuldade em sala de aula, seja de comunicação, seja na disciplina, né? Ou a parte de estudar, entender o que é estudar hoje, né? O que é escrever, o que é ler, porque a leitura hoje está aqui, né? Você na minha frente para dizer como é difícil fazer as crianças hoje ler. Muito. Né? Por mais que hoje em dia tenha o celular na frente, nem assim a leitura no celular. Na verdade, fazer existe. A transição de uma leitura mecânica para uma leitura fluente. Né? Hoje não tem, a Xana sabe o quanto é difícil os alunos lerem com entonação, respeitando os sinais de pontuação. Eu sempre falo para eles, a Francesca sabe que eles adoram o sabor das letras maiúsculas. Eles comem todas. As vírgulas, então, elas são o tempero de tudo. Eles comem sempre, elas não existem. O ponto é a cereja do bolo. Então, eu não vejo isso nos textos e eu pergunto, gente, eu já falei que tem que ser letra maiúscula. Ai, mas por quê? Na hora de ler corrido, sabe? Assim, ler pausadamente. Claro que a gente ensina que vírgula não é pausa. Se um professor vier e falar, né, vírgula não é pausa. Mas também dá aquela respirada para continuar lendo, sabe? E é muito difícil. Isso aqui é muito bom. Mas acaba por dar tanto estímulo e tanta informação que torna o restante desinteressante, digamos assim. Sobrecarrega um cérebro, exatamente, né? Que depois é impaciente, que é ansioso. Eu ia dizer, acho que o mal da tecnologia, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas o mal dela para essa nova geração é a ansiedade. Exatamente. Porque eu acho que a gente não tinha telefone, eu pelo menos não tinha. Eu sou antes da internet, antes do computador, depois, né, vem internet, vem computador. Não, vem computador primeiro, depois internet. Então, assim, vem telefone. E aos processos da internet, né, que agora é facilitado totalmente. E a gente tinha que ir na biblioteca, a gente tinha livros para ler, a gente carregava livros. Tinha enciclopédia. Né, enciclopédia para poder ver as coisas, sabe, entender as coisas. Hoje em dia dá um Google aqui, tu sabe tudo, né, tem tudo. Então, isso faz uma diferença. Facilita-se, mas dificulta. É a mesma coisa que a gente fala com relação ao diálogo. Vocês têm muitos amigos. Vocês sempre me falam isso. Tem muitos amigos. Quantos desses vocês fazem alguma coisa juntos? Vocês visitam, vocês saem, ou vão brincar, enfim. Aí eles ficam, fulana. Então, o celular não substitui? Exatamente. Por isso que vocês têm que cultivar essas relações na escola. Eu tenho amigos da escola ainda até hoje. Mas eu noto que se dissolveu isso, assim, a ideia das relações por conta das redes sociais. Na maioria das vezes, eles vão trocando, sabe? Tipo assim, esse aqui não conversa mais comigo, então... Ou não sabem também gestar as emoções, ou seja, exatamente, esse aqui não concorda comigo hoje, não sou mais tua amiga. Exato. Acabou ali a relação. Aí no outro dia voltou a amizade de novo, daqui a pouco já não sou mais tua amiga. As relações são obsoletas. Isso são coisas que a gente até conversa, né, Francesca? Conversa com os alunos ali. A importância de saber o que é um amigo, né? E tu sabe o que me apavora, não te cortando assim, mas aproveitando isso que tu tá falando, é que quanto mais novo hoje em dia a criança, né,
mais cedo ela tem essa relação de cortar amizades. Exatamente. Porque é uma Não tá só fuga, na né? fase da adolescência, da aborrecência ali, que eles começariam a ter isso, de escolher quem vai andar comigo, quem não vai. Não, hoje em dia lá o terceiro, quarto ano já tá com esse pensamento aí, não quero andar com ela, não quero andar com ele. Já vão selecionando, né? São bem seletivos. Né? Eles estão, assim, nada é tardio, tudo é muito Precoce. muito Hoje precoce. tá muito, Nada se espera. muito. Eu escutava muito assim, fulano tá demorando pra se desenvolver, enfim, ter amigos. Agora não, eles criam redes enormes e vão, é um emaranhado, assim. E se o professor para pra ouvir... Nem me fala. Cabelo branco vem mais cedo. Exatamente. Aproveitando, eu vou perguntar para vocês duas, essa coisa que tu falou ali, quando tu falou do assunto da religião, de algumas coisas não serem entendidas e depois começar a se compreender. Tu acha que a comunicação hoje, vocês dentro da escola, ou atendendo os alunos, consegue ter essa ideia de que não existe comunicação com pai e mãe em casa? Ou essa comunicação existe, mas é bem precária, digamos assim? E isso reflete no comportamento da escola? Olha, eu vou falar da perspectiva dos alunos que passam por mim, né? Dos outros não posso falar, mas a maioria dos que passam por mim é muito presente, assim, não conseguir falar, né? Ter aquele corte da família, porque o que acontece? A família, assim como um professor sem formação continuada, não olha aquele adolescente como uma pessoa, um ser com sentimentos, um ser que precisa ser orientado, apesar de qualquer idade, enfim. E aí acaba fazendo aquele corte, ou ter uma autoridade muito grande, ou ter uma liberdade muito grande, tipo assim, não tem regras em casa, não tem rotina, então isso dá uma permissividade para os alunos de gestar o sentimento sozinho. Ou seja, não contar para os pais o que está passando, aí passa bullying na escola, não conta para os pais, não conversa com o professor que não está o tempo todo junto, num recreio, coisa do tipo, né? Então, eu acho que também, não sei como é que é dentro da sala, mas os que passam lá comigo, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande de comunicação. Eu acho que, assim, os alunos hoje, eles falam muito, eles conversam muito, mas eles não falam coisas relacionadas à profundidade de casa. Isso, é muito vago. Eles não trazem essa profundidade, por exemplo, eu mencionei da religião, né? De eles não terem esse diálogo com os filhos. De faltar, de perguntar, e o teu pai e a tua mãe tal coisa? Não. Eu não sei. E até exemplo disso é as reuniões de pais, né? A gente precisaria, então, que tivesse esse diálogo, esse acolhimento por parte dos pais, e não tem. E às vezes, assim, eu me pergunto, qual é a falta, sabe? Por que isso acontece? O que está acontecendo? O que está acontecendo em casa? E aí tu pergunta pro aluno, como é que é, se ele se sente à vontade para falar. Não, com a senhora eu falo. Não, mas não é comigo. Em casa, tu fala? Não. E aí? É uma coisa, o papel do professor, isso a Priscila tá aqui para falar, a gente exerce muitas funções e equilibra muitos pratos. Acaba que às vezes, quando tu vê, tu tá sendo psicólogo, às vezes meio mãe, meio pai, às vezes professor, conselheiro, tá falando. Orientadora, e assim vai. Mas eu acho que também a gente tem que falar, Luciano, do contraponto. E eu acho que a presença da Francesca é muito importante. Porque a mãe dela tá aqui. E ela é uma das mães, assim, que mais a gente chama e conversa e é presente, né? Acho que a Rita sabe, né, Rita? O quanto a gente... Eu converso, inclusive, com a Rita, assim, dos processos dele, tanto da Francesca como do Theo, né? Então, a gente vai... Também temos que falar desses pais que se disponibilizam em vir até a escola, de conversar, de e entender como isso faz a diferença. Isso. Mas como a gente estava falando, a escola Bíblia, ela está trazendo várias propostas, e o Luciano falou da questão ali do teatro e da Francesca cantar, né? Mas, para finalizar o nosso podcast, Luciano, acho que a gente tinha que lançar um desafio para a Francesca, essa aluna que está representando aqui todos os alunos, dela lançar lá na turma dela a ideia de trazer eles para cá pro podcast para conversar sobre algum assunto. Alô, sexto ano. Isso. Bora. Seja um debate sobre o bullying Bora. que vocês trabalharam agora, ou alguma outra ideia que vocês têm. Olha para aquela câmera lá, e convida os colegas aí. Diz aí, sexto ano, vamos
fazer Vai lá. um podcast? E aí, turma 61, vamos fazer um podcast? Fala como é que foi a experiência aqui. Gostou? Sim, Bater esse papo ao lado da professora Xena, da Priscila. muito. Bom. Como é que foi saber por que a prof. Xena é prof? Por que eu cheguei a ser prof? Tu imaginava isso? Esse processo? De que a gente tinha escolhido ou não tinha escolhido. Não tinha. O que tu achou? Muito legal. E tu já tem uma ideia do que tu quer Eu ia ser? perguntar isso agora e tu. Já pensou? Já passou pela cabecinha? Não ainda. Ainda Às não. vezes professora, às vezes não. Olha, ó. Então tá. Muito bem, então. Né? Muito bem. Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês duas. Francesca, obrigado. Eu que agradeço. Eu. Estamos A entre as Xena artes. também, pela participação nesse primeiro programa Papo de Quinta com imagem agora, né? O nosso cenário ainda em construção, mas estamos já começando esse processo aqui na escola. E espero também a direção aqui para a gente conversar e bater um papo, né? A Diri Virlene, o vice Sidney. Quero vocês aqui para a gente bater um papo, falar sobre a escola, sobre os Trazer processos. também a versão dele sobre o AE, né? Porque Também. Agradecer pela tua ajuda, Priscila, né, nesse bate-papo, como co-apresentadora. E pra gente finalizar o que agora? A Francesca vai dar uma palhinha. Vai dar uma palhinha do talento Bora. dela de cantora? E Isso vai aí. convidar o Theo pra participar. Então vamos lá. Theo, vem cá, por favor, fica do lado ali da tua irmã. E a mãe? Lá, do lado lá. Isso, pode ficar aí. Ela quer do cantar. ladinho. E a mãe? A Rita vai cantar de lá. Vai te dar um suporte. Theo, chega pertinho aqui do Chega, microfone mano. para poder o pessoal ouvir a voz de vocês dois, deixando no meio assim. Que aí todo mundo escuta. Quando quiserem. Vai lá. Qual que é a música que vocês vão cantar? Me espera. Então vamos lá. Na capela. 1, 2, 3. Ainda estou aqui, perdida em mil versões irreais de mim. E aqui, por trás de todo o caos em que a vida se fez, tenta me reconhecer no temporal. Me espera, tenta não se acostuma. Eu volto já. Me espera. Eu tanto me perdi nas desilusões ideais de mim. Esqueci de quem eu sou e quanto devo a você. Tenta me reconhecer no temporal. Me espera. Muito bem. Vamos bater palma pra eles? É, aí. Maravilha. Esse talento aí vai estar na apresentação, Me né? espera. Temporal. Me espera. Mesmo quando me desloco
Muito bem, e assim, então, vamos encerrando o nosso Papo de Quinta, né? Enquanto eles vão cantando de fundo, a gente vai encerrando. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Lembrando que você acompanha o Papo de Quinta pelo blogspot da Escola Abílio Lauter e também pelo canal do YouTube da Escola Abílio Lauter. Mas semana que vem a gente está de volta com mais um Papo de Quinta. Até lá, tchau, tchau.